Eu vou apresentar rapidamente a Kellen, depois ela vai falar um pouco a respeito da sua caminhada, e como ela chegou a, a atuar como uma terapeuta holística, né? E a Kellen é mais uma das pessoas cujo contato veio através deixa eu lembrar Da o nome, Paula? Paula. da, da Paula lá da Casa Prema, né? Isso. Então, é mais uma das pessoas a quem que a Melissa pediu uma indicação para a Paula, e a Paula disse, olha, eu acho que aqui é legal vocês conversarem com ela, né? Então, nós continuamos com terapeutas holísticos, né? Tu também atuas lá na Casa Prema, né, Kellen? Sim, sim, sou terapeuta lá. Uhum. Isso, né? Então, porém, claro, são aquelas situações, cada um falando naquilo que mais, como posso dizer, mais se encontra, mais se enxerga, onde é o seu feeling, né? Nós tivemos aqui já o Gabriel na semana passada, conversando conosco a respeito da hipnoterapia, a Fabiane, Sim. outro dia, conversando conosco a respeito da cura arturiana. Anterior a isso, nós A tivemos Jéssica. a Jéssica, isso, Na falando osteopatia, né? de osteopatia, isso, né? A Jéssica, a Paula participou também, né? Foram as Isso, duas. isso, Sim. isso. Elas, em dado momento, elas dividiram o tempo ali, a apresentação conosco, né? Então, após essa breve, muito sucinta e superficial apresentação, deixo contigo, Karen. E aí tu vai te apresentando, contando um pouquinho a respeito de ti, como tudo começou e como chegamos aonde estamos hoje. E aí, no momento Tá, que tu já que esteja bem à vontade, tu inicias dentro do próprio tema da noite de hoje, certo? tá bom, combinado. Então, Então, esteja à para vontade. quem não. Tá bom, obrigada. Então, para quem não me conhece, eu sou a Kellen, né? Sou aqui de Caxias do Sul, sou terapeuta ali na Casa Prema. Eu sou mestre Reiki nos sistemas Usui Ryoho e também no Gendai Reiki Ho. Também sou massoterapeuta e trabalho com outras terapias alternativas também, além do Reiki, né? O Konindu, a radiestesia, a apometria. Hoje eu juntei o Reiki com a apometria, né, também. Entre várias outras terapias, a gente está sempre estudando para aprimorar um pouco, né, os conhecimentos. Eu comecei nessa área holística fazem uns 6 anos, mais ou menos. Eu venho de uma área totalmente diferente, né? Eu tenho conhecimentos em marketing, fiz graduação em relações públicas, trabalhei durante 12 anos numa empresa no setor de marketing, né? E eu costumo sempre dizer que me abriu esse caminho mais holístico quando eu engravidei, né? Foi quando eu comecei a me questionar bastante a questão da existência, o que eu vim fazer aqui, né? Um serzinho nascendo ali começou a surgir esses questionamentos, né? E eu acho que a maioria dos terapeutas acaba começando pelo Reiki, eu comecei através do Reiki, mas como uma forma de autoconhecimento mesmo, né? Para entender um pouco. E também, nesse caminho, eu comecei num centro espírita, né, mais para estudo mesmo. Fiquei lá durante um ano estudando, e foi através desse centro também que eu tive o conhecimento do Reiki, né. E aí eu fui atrás, enfim, fui buscar, depois comecei com os cursos também, fiz os estudos também e os trabalhos dentro da apometria também nesse centro. E aí assim foi indo, né? Uma coisa foi levando a outra, até que eu fui estudando mais terapias para complementar os meus atendimentos dentro do Reiki. Então aí eu fui estudar massoterapia, porque eu queria complementar um tratamento corporal, né, com tratamento energético, que acho que tem tudo a ver. E depois, florais, o Konindu foi surgindo na minha vida conforme o andar ali. E hoje estou ali, na Casa Prema, atendendo ali, junto com os outros terapeutas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, também a oportunidade, né,
de estar aqui hoje, agradecer o convite, né, de participar dessa live com vocês. E queria dizer também que esse assunto que a gente vai abordar hoje, que é os chakras, né, e os corpos sutis, ele é um assunto bem complexo, né, ele abrange muita coisa, e não é muito fácil de entender, não é muito fácil de absorver algumas coisas, e por isso eu queria dizer que o meu conhecimento dentro disso, ele é super básico e intermediário, assim, não sou expert no assunto, né, então eu queria dizer que o que eu puder compartilhar, né, de conhecimento e experiência, né, acho que é isso, não sei se vocês têm alguma dúvida. Tá? Bom, eu vou começar falando então sobre os chakras, né? Depois eu falo um pouquinho sobre os corpos sutis. A palavra chakra, então, ela vem do sânscrito, que significa roda de luz, né? São centros energéticos que a gente tem no nosso corpo. E a gente tem aproximadamente aí mais de 88 mil chakras, né? Mais de 88 mil centros energéticos. Então, como eu disse, como é um assunto super complexo, né? Se a gente for analisar chakra por chakra, a gente é um assunto muito amplo, né? Então, dentro desses 88 mil chakras, eles são divididos entre secundários e principais. Qual que é a diferença, né? Os chakras secundários, eles são aqueles chakras micros, que a gente chama, são os menores, que não estão associados em uma glândula específica, a órgãos específicos, né? Assim como os 7 chakras principais, sim. Eles estão associados ao nosso sistema endócrino, a glândulas específicas, a órgãos específicos, né? Essa seria a diferença. Aqui no Ocidente, na verdade, esse conhecimento ele é muito simplificado, né? Porque ele é muito mais complexo, muito mais amplo do que isso. Tanto que, para os hindus, os chakras não são só centros energéticos, eles são portais dimensionais também. Então, é muito amplo, né? Mas eu vou abordar aqui, mais precisamente, os 7 chakras, que são os principais que a gente ouve falar, né? É os que a gente mais utiliza em terapia também. Então, eles são formados com vórtices, né? Os 7 principais, eles são localizados desde a base da coluna até o topo da cabeça, né? Depois eu abordo cada um deles, um resuminho, né? Um pouquinho. Então, eles são... como é que eu vou explicar? Assim, eles são formados como se fossem um cone, né? Que sai, assim, e se forma uma roda, né? E dentro dessa roda existem umas vórtices, que a gente chama também de pétalas, né? Essas pétalas, na verdade, é uma associação com as vórtices, né? E a gente fala também que os chakras, eles estão totalmente ligados ao nosso corpo etérico, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre os corpos sutis também. Mas isso também é algo que, no meu ver, né, é um entendimento um pouco errado de se dizer, porque os chakras, eles estão totalmente associados a todos os corpos sutis, né? É errado dizer que, por exemplo, o chakra básico, que é o chakra raiz, ele não está associado ao corpo átmico, né? Então, eles estão totalmente interligados com os corpos sutis também, tá? Eles têm essas vórtices, né, que giram em sentido horário. Quando eles estão em equilíbrio, eles giram em sentido horário. Cada um deles tem uma vibração específica e uma velocidade também específica, né, de movimento dessas vórtices. A gente tem ali os 3 chakras inferiores, que movimentam energias mais densas, né? E depois a gente tem os 3 chakras superiores, que movimentam energias mais sutis. Então, isso determina a velocidade dessas vórtices, né? Então, ali onde é uma energia mais densa, que é movimentada, a vórtice, ela gira de uma forma mais lenta, né? E onde tem ali as energias mais sutis, ela gira em forma mais rápida, né? De uma velocidade maior.
Deixa eu ver se eu me lembro. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, aí eu entro em cada um deles para tentar explicar um pouquinho, resumidamente, né? O que cada um movimenta, as características. Tranquilo? Pode ser, perfeito. Tá. Então, os 7 chakras principais são o chakra básico, ou chakra raiz, que fica localizado na base da coluna, né, ali no cóccix. Depois a gente tem o segundo chakra, que é o chakra umbilical, ou sacro, ou sexual. Existem várias nomenclaturas, né? Tem depois o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar. O quarto chakra é o plexo solar, que fica localizado na região do estômago, né? Depois o chakra cardíaco, que é o quinto chakra, que está localizado aqui na região do cardíaco. O chakra laríngeo, né, localizado na garganta. O chakra frontal, que fica no meio das sobrancelhas, né? E o chakra coronário, que fica no topo da cabeça. O chakra coronário e o chakra básico, raiz, eles têm apenas uma vórtice, né? Uma virada para baixo, né? O chakra básico, e um virado para cima, no topo da cabeça. Os outros 5 chakras, eles têm 2 vórtices, né? Uma virada na frente e outra na parte de trás, tá? E, bom, o chakra básico, então, ele está associado a glândulas suprarrenais, tá? Ele se apresenta na cor vermelha. Quando a gente fala em... Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Por que esse posicionamento das vórtices nos chakras do segundo ao quinto? Não, ao sexto. Ao sexto. Do segundo ao sexto, serem no sentido frente-costas, né, ou costas-frente, e somente superior, o coronário e o básico são no sentido vertical. Tá, porque o chakra básico e o chakra coronário são os responsáveis por levar as energias de uma forma para equilibrar os demais chakras. Então, o chakra coronário, ele é a nossa conexão com a espiritualidade. E o chakra básico, ele é a nossa conexão com a terra, com a energia telúrica, né? E os outros, eles são... Quando ele é, assim, de frente, ele tem a ver com as nossas expressões. E atrás, com o que a gente recebe. Aqui é o que a gente expressa e aqui é o que a gente recebe, né? Então, esses 5 chakras, eles estão mais voltados aqui com a terceira dimensão, né? Enfim. E os outros é mais o nosso equilíbrio entre a espiritualidade e as questões terrenas. Não sei se deu para entender. Era essa a tua dúvida? Sim, na verdade eu queria... era mais esclarecer, né, essa função do porquê para frente e para trás. Então, o que eu recebo e o que eu transmito, né, o que eu expresso. Era essa compreensão. Né? Isso. Mas bem tranquilo. Tá. Então, continuando. O chakra básico, então, ele se apresenta na cor vermelha, né? E quando a gente fala em se apresenta, é porque eles não são daquelas cores que a gente costuma ver, né? Eles se apresentam em cores distintas devido à vibração energética que é movimentado naquele chakra. Então, o chakra básico na cor vermelha, porque ele movimenta energias mais densas, mais terrenas, né? Então, ele está associado ao elemento terra, porque é com a nossa conexão com a terra, né? E ele está totalmente ligado com as nossas questões de sobrevivência. Então, todos os nossos instintos mais primitivos, né? De como que você vai sobreviver, né? Então, como que eu me alimento, como que no que eu trabalho também, né? Como que eu vou fazer para sobreviver, né? E esse chakra também está relacionado com as nossas conexões com os nossos ancestrais, tanto de vidas passadas, quanto sanguíneo dessa vida também, é ali que tem essa conexão, tá?
o que bloqueia esse chakra? Ele está muito ligado aos sentimentos de medo, né? Do medo. Então, medo de morrer, medo de sair de casa, medo de fazer coisas novas. Os medos fazem com que esse chakra crie um bloqueio, tá? Então, por exemplo, síndrome do pânico é uma doença que está associada com esse chakra, né? Que está com bloqueio e ocasiona esse problema. Como que a gente faz para desbloquear? Trabalhando esses medos, né? Trabalhando os medos, né? Então, esse chakra ele é totalmente a nossa conexão com a Terra, né? E também com a concretização dos nossos sonhos, né? A disposição que a gente faz, a nossa disposição para concretizar os nossos projetos, os nossos sonhos, né? Também. E ele também tem ligação com os nossos relacionamentos, mas mais de questão assim de relacionamento, do quanto a gente coloca energia, né, e firmeza para se relacionar, o quanto a gente tem de energia para se relacionar com as pessoas e situações, enfim, o quanto de energia tu coloca naquilo que tu vai fazer, né, tem relação com esse chakra. E aí ele é o responsável, né, por levar a energia da Terra para os demais chakras. Então, se esse chakra está em desarmonia, todos os outros também vão estar. E os nossos chakras, eles têm muito a ver também com todas as áreas da nossa vida, né? Então, se um chakra está em desarmonia, isso vai fazer com que todas as áreas da nossa vida também entrem em desarmonia. E fiquem travados, né? Fiquem com bloqueios. Depois o segundo chakra, então, é o chakra umbilical, ou o chakra do sacro, ou o sexual, né? Existem várias formas aí que a gente encontra, né? Ele fica localizado a 2 dedinhos abaixo do umbigo, ele não fica no umbigo, tá? A região do umbigo tem um outro chakra, né? Que é dos considerados dos secundários. E ele está relacionado às glândulas sexuais, né? Ele se apresenta na cor laranja também, e ele está relacionado ao elemento água, né? Então, tudo que tem no nosso corpo em água tem relação também com esse chakra. Então, bexiga, os rins, né? Tem relação com o chakra umbilical. Ele é o chakra do prazer, né? Não só do prazer sexual, mas também do prazer de como você vê a vida, né? O prazer de viver, o prazer de trabalhar, os prazeres, né? Que a gente tem na vida. O que bloqueia esse chakra? O sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa faz com que esse chakra entre em desequilíbrio. E aí vem os vícios, né? Porque os vícios também têm relação com o prazer. Na verdade, quando tu tem um vício, é um prazer com uma certa culpa, né? E como que a gente faz para desbloquear? Com o perdão, né? O perdão, se auto-perdoando também. Eu costumo falar muito, assim, que as pessoas me perguntam muito, tá, como é que eu faço para desbloquear tal chakra? Como que eu faço para deixar eles todos em harmonia, né? Tem várias formas, né, gente? Tem várias formas. Tu pode usar uma pedra, tu pode, pro chakra umbilical, tu pode entrar em contato com o rio, com o mar, né? Com tudo que tem com o elemento água, né? Tudo isso ajuda. Só que não é a solução para os problemas. A gente tem muito esse costume de colocar a responsabilidade dos nossos problemas, de terceirizar, né, os nossos problemas no externo, quando na verdade toda a solução está internamente, né? A gente tem que olhar mais para dentro. Então, qual que é? Não existe milagre, né? Eu vou usar uma pedra, vou harmonizar meu chakra. Isso vai ajudar, mas não vai resolver o problema. Mas uma forma que tu consegue fazer com que todos os chakras entrem em harmonia é exercitando o perdão. Porque o perdão, tu faz com que tu deixe de sentir culpa, de sentir medo, de sentir tristeza. Tu trabalha o ego, né? Tu trabalha a forma de tu conduzir as tuas verdades internas. Ele trabalha também a tua conexão com o teu eu superior. Enfim, então o perdão é a principal chave para te manter os teus chakras em equilíbrio, tá? Só queria falar isso porque eu acho muito importante.
O terceiro... Se de repente tu achar devido, aprofundar um pouco mais a respeito disso, esse exercício do perdão como uma ferramenta para equilíbrio das energias nos chakras? Uhum. Eu acho que um caminho é o autoconhecimento, reforma interior, né? Tu pode começar com meditação, tem a oração do Ho'oponopono, que é muito interessante para isso, né? Para te exercitar esse perdão. Porque às vezes não é só perdoar o outro, às vezes a gente precisa de se perdoar também, né? Porque muito do que a gente vê no outro é porque tem na gente, então tem que exercitar isso. Eu acho que o melhor caminho é esse, é o autoconhecimento, esse trabalho interior, que eu sempre falo sobre isso, né? E as pessoas me falam que é difícil, né? De tu trabalhar o autoconhecimento, porque quando a gente fala nisso, fala em autoconhecimento e em se olhar para dentro, isso causa muito sofrimento, né? Causa muita dor. Porque olhar para dentro, a gente revive traumas, a gente se depara com as nossas dores, né? As nossas sombras, né? O nosso lado oculto, né? Isso não é uma coisa fácil de lidar, né? Mas não tem outro caminho, não existe outro caminho. A gente precisa fazer uma faxina interna, né? Que nem quando a gente vai fazer uma limpeza em casa, vai fazer uma reforma em casa, a gente precisa colocar para fora o que não serve mais para dar espaço para o novo, né? E isso faz parte, o perdão, as mágoas, sentimento de culpa, de rejeição, todos esses sentimentos, essas coisas que não cabe mais, né? Não vale a pena a gente carregar. Eu costumo muito dizer que sentir raiva de alguém, né? Isso só vai estar afetando a ti mesmo, né? Tu não afeta o outro, porque às vezes o outro nem sabe que tu tá sentindo isso. Tu tá afetando a ti mesmo. Então, o caminho é esse, é fazer essa reforma interior e botar tudo o que não te serve mais para fora. E o principal começa pelo perdão. Tá bem? Então, o terceiro chakra é o plexo solar, né? O plexo solar fica na região do estômago, um pouquinho mais à esquerda, né? Os outros chakras, eles ficam todos alinhados, né, na nossa coluna. O chakra do plexo, ele fica um pouquinho mais na região esquerda. Eles se apresentam na cor amarela, dourada, né? Ele está associado ao elemento fogo, e ele tem a ver com as nossas relações baseadas no nosso interesse, né? Tem tudo a ver com o nosso ego, é o nosso centro das nossas vontades, né? É querer impor o que eu acho para o outro, a minha vontade acima do outro, quando ele está em desequilíbrio, né? Então, ele tem a ver com essas questões da ação com o interesse por trás, né? O que bloqueia esse chakra? A vergonha, né? O sentimento de vergonha que nos trava, né? O sentimento de vergonha acaba também travando a nossa conexão com a terra, com a espiritualidade e tudo mais. E para desbloquear também, trabalhando essa questão da vergonha, da timidez também. Esse chakra, ele está relacionado também com a energia do básico, do chakra básico e do chakra umbilical, porque é direcionada, pelo chakra do plexo solar que é direcionada todos os nossos interesses, né? Então, conforme o meu interesse, é onde a gente faz projeções e viagens astrais também, através do nosso cordão de prata, né? E esse corpo, ele não se limita no tempo e nem no espaço, porque é realizado através de estímulos mentais e emocionais, tá? O quarto corpo é o mental inferior, que na verdade é a nossa mente dessa encarnação, né? Então, ali está arquivado tudo que a gente vivenciou nessa encarnação, seja pensamento, sentimento, impulso, sensações, né? Tem a ver com a nossa sobrevivência também. Então, tudo que a gente aprendeu, ler, escrever, enfim, dirigir veículo, tá tudo arquivado no mental inferior. Então, tem tudo a ver ali
com o nosso inconsciente também, né? E com o consciente. O quinto corpo é o mental superior ou causal, né? Que aí, diferente do inferior, ele é o arquivo de todas as nossas encarnações, de todas as nossas existências. Ele é a mente do nosso espírito, né? Onde guarda tudo mesmo, de todas as nossas existências. É onde ficam nossos registros arcásticos também, né? Então, quando a gente faz uma regressão, né, ou faz um acesso a realidades paralelas, é através desse corpo, né, que a gente faz esses acessos. Depois a gente tem o sexto, que é o búdico ou crístico, né, que é formado por pura energia, né, pela energia cósmica universal, é o nosso corpo divino. Por exemplo, quando um ser alcança a iluminação, como Buda ou Cristo, né, é porque ele despertou a consciência desse corpo, né, e se materializou, que nem Cristo, né, que voltou depois que ele ressuscitou. Ele veio com o corpo búdico, porque ele fez uma materialização do corpo como um avatar, né. E depois a gente tem o último corpo, que é o átmico, que é o nosso corpo divino, a nossa centelha divina, né, é o nosso eu sou também, e é onde o ego e os desejos materiais não fazem mais sentido, né. Então é mais ou menos esse o resumo aí dos 7 corpos espirituais. Não tenho muito conhecimento ainda, né, ainda estou estudando bastante, mas a princípio seria isso. Estamos caindo fora dessa chamada, então já tem o link para vocês acessarem a nova chamada. Um mapa, né, bem importante. Então, acho bem importante esse conhecimento, assim. Vocês querem colocar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Só um momentinho, faz, o que é? Tá. Então, uma pergunta da Melissa. Como, assim, o chakra se apresenta quando ele está bloqueado? É uma ausência de movimento? Como o terapeuta percebe? Então o bloqueio está aqui. Qual é a leitura? A leitura? Isso. Excesso de energia ou a falta de energia. Quando o local está muito quente ou muito frio, né? Isso tu percebe através das mãos, né? Mas tem através do pêndulo também que tu consegue identificar. E, geralmente o chakra, quando ele está com bloqueio, ele se apresenta, ele gira em sentido anti-horário e ele muda o aspecto da cor também, né? Ele fica mais escuro, né? Isso daí, quem tem a capacidade de ver, né, de enxergar, consegue identificar. Mas numa terapia, através das mãos, é o calor e o frio, né? Através da intuição também, que eu acho bem importante, né? E o pêndulo, que é uma ótima ferramenta para te conseguir identificar isso. Tu falaste que é radiestesista também, né? Também, aham. Isso. Aí o pêndulo, quando ele identifica, né, o desequilíbrio, ele gira em sentido anti-horário, correto? E quando Sentido está anti-horário. harmônico, né? E quando está harmônico, em sentido horário. E nessas, claro, não sei o que tu acha melhor, mas quando tu tenta assim fazer essa energização, tu utiliza o Reiki, e quando tu quer fazer a desprogramação, daí tu utiliza a radiestesia, ou tu já aplica as duas técnicas em sequência, assim? Não sei se seriam um complemento uma da outra. Para mim é um complemento uma da outra. Eu geralmente faço a medição energética da pessoa antes de fazer a aplicação do Reiki, através de gráficos também, né? E aí depois, quando eu coloco a pessoa na maca, eu já pego o pêndulo e vou chakra por chakra,
para ver, porque daí o pêndulo já me diz onde está o bloqueio, né? E aí eu vou ter mais assertividade em ir diretamente onde está o desequilíbrio ali em si, né? Mas através das mãos também, do calor, da intuição, é tudo uma junção de coisa. Entendi. Outra situação, Kellen, como tu estás falando aqui, nosso grupo é um grupo de Umbanda, né? Então, Sim. a gente sempre tenta trazer essas situações também para nossa, né, o nosso religar e nossa espiritualidade. E tu falaste que foi, né, tu estudou num centro espírita. Como é que lá, como é que eles viam essas questões? Como é que era relacionada essa energia com a incorporação? Ou simplesmente lá, de repente, não tinha tanto essa prática, era um pouco mais cartesista, no sentido de até mesmo só de transmissão de energia? O que tu traz um pouco dessas técnicas relacionadas com a espiritualidade, assim, para nós? O que tu pode compartilhar? Na verdade, o centro que eu frequento, que eu trabalho ali, ele é um centro universalista, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos seus, né? Então, ele abrange todos os conhecimentos, até a gente fala bastante também das entidades da Umbanda, apesar de a gente não fazer trabalhos, enfim, mas ele abrange bastante coisa, assim, não é tão limitado quanto o kardecismo, né? Então, a Perfeito. maioria das coisas que eu aprendi foi no centro, né? Até o reiki, né? Eu tive o primeiro contato lá, a radiestesia também, através da apometria. Então, abrange bastante coisa. Ok. No início do nosso encontro, você comentou que faz a utilização de algo associado à apometria. Agora eu não recordo exatamente qual é a terapia. Ai. Eu trabalho com reiki Isso, apométrico. Não sei se isso, era isso, isso. isso. Uhum. Como? Como isso se encaixa, assim, uma coisa com a outra? Na verdade, assim, como já fazem uns 5, 6 anos que eu trabalho no centro com a apometria, eu trouxe esse conhecimento para os meus atendimentos no Reiki. Porque o Reiki ele é uma terapia mais energética, né? Mais de harmonização, de equilíbrio. E eu comecei a receber muitas pessoas com problemas, assim, mais espirituais mesmo, né? Então eu resolvi fazer essa junção entre as terapias para ser mais assertivo, né? Porque a apometria é uma desobsessão, né? A gente consegue trabalhar obsessores, trabalho de magia, enfim, todas essas questões mais espirituais. Então eu comecei a ter mais assertividade quando eu juntei as duas coisas. Eu faço ali o trabalho, na verdade eu começo com a apometria e eu finalizo com o reiki. É assim que eu faço. Primeiro limpa, depois energiza. Exatamente. Isso aí. Isso, para despolarizar o mental, principalmente, né? Que as pessoas estão bastante. Sim, sim. Até encaminhar. Ah, não, daí. Não, não, não. Sim, sim. Não, são coisas mais simples, né? O que eu Isso, comandos mais simples. Quando tem, assim, mais, assim, questão de magia, de obsessor, coisas assim, aí eu levo pro meu grupo dos seus, né? A gente trabalhar em grupo. Senão, realmente, é mais complicado. Não, não. Daí, eu acho que eu sozinha não consigo tomar conta. Eu prefiro, daí, levar pro meu grupo pra gente fazer em corrente. E aí, Até como é porque, senão, a gente fica mais suscetível a ataques, né? Então, daí eu já
Não, 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 E não, aí, não, não. vamos Coisas mais comparar. simples, como polarizar o mental, assim, trabalhar mais essa parte. Mas entrar nesse. Sim. Sim, E, sim, sim. Alguns Kellen, cordões energéticos também, às vezes eu consigo trabalhar. Encaminhamento de obsessor já fiz também, mas eu tenho mais assim, eu tenho mais cautela nessas situações, assim. então, nessas situações, Kellen, aí tá lá atendendo a pessoa, coisa e tal, e tu te depara, aqui é melhor parar por aqui. Já aconteceu várias vezes. E para Daí, chegar para a pessoa e dizer assim, bom, é, então, né, vamos levar essa situação, como eu vou dizer, esse teu quadro precisa ser trabalhado um pouco mais, por um pouco mais de pessoas, precisa de um pouco mais de energia, coisa e tal. Como fica, né, nesse momento de dizer, não vai dar para resolver aqui, vou ter que te avisar a pessoa que vamos ter que trabalhar um pouquinho mais e vai ter que ser em grupo em função disso, disso, disso. é tranquilo até. Claro que tem algumas pessoas que reagem de uma forma assim, né, ossa, né? Mas até o momento, assim, não tive maiores problemas. Né? Até porque a gente está fazendo os trabalhos agora devido à pandemia, a gente está fazendo à distância, online, né? Então fica mais fácil também. E claro também que eu tenho bom senso, às vezes, de falar para a pessoa, né? Tem coisas que a gente não pode falar, senão a pessoa fica apavorada, né? Eu já tive um paciente que disse: não, mas não me fala isso porque eu vou ficar com medo, nem vou dormir de noite. Então, não, a gente tem que ter cautela no que fala também, né? Tá, Oi. eu tenho mais uma pergunta da Melissa para fazer aqui. Deixa eu ver se eu entendi o que ela quer saber. O que desequilibra, se o que desequilibra um chakra pode ser uma situação, algo externo que aconteça, enfim, ou o que é a outra parte? Ah, tá. Ou se então é diferente, por algum motivo se desequilibra sozinho esse chakra e aí sim os sintomas começam a se apresentar, situações físicas ou emocionais, enfim. Conseguiu compreender? Mais ou menos. Na verdade, as emoções é que causam os bloqueios nos chakras, né? E aí, devido a essas emoções em desequilíbrio, é que as doenças começam a surgir no corpo físico. Na verdade, a informação da doença, ela já aparece no nosso corpo etérico, né? Até tem algumas terapias que tu consegue identificar isso antes dela se manifestar no corpo físico, né? Mas é devido às emoções. Hoje a gente sabe que 90% das nossas doenças é por questões emocionais, né? Então é a emoção que gera o bloqueio diretamente no chakra. Então é mais questões internas mesmo do que externas. Oi. Eu vou fugir um pouquinho do contexto, mas é só uma curiosidade, tá? Eu sei que tu falaste ali em cone hindu. O que que seria o cone hindu? O Conindu é um tratamento energético também, que a gente utiliza um cone
é feito de cera de abelha, com algodão, né, tecido 100% algodão, que a gente trabalha vários aspectos também, ele tem várias formas de aplicação, né. O cone hindu, a gente tem o mais conhecido, que é através do ouvido, né, onde a gente coloca nos 2 ouvidos, né, o cone, coloca fogo, né, porque o principal elemento ali do cone hindu é o fogo. A energia do fogo é a energia do ar, né, que a energia do ar movimenta, a energia do fogo transmuta. Então, a principal tratamento é no ouvido, onde a gente trabalha as questões mais respiratórias, né, questão de rinite, sinusite, dor de ouvido, dor de cabeça, que são causados por estados gripais, né. E depois a gente tem também o tratamento bioenergético, onde a gente queima um cone em cada centro energético, em cada chakra, né, para fazer o equilíbrio também dos centros energéticos. E aí tem também a aplicação física, que é onde a gente aplica um cone no local da dor, onde a pessoa tem uma dor, né, que é uma energia que está ali parada, estagnada, e o cone consegue transmutar isso, né. Acho que é mais ou menos isso. É bem bom, assim, agora para essa época de clima, né, onde a gente está mais atacado da rinite, da sinusite, ele é bem indicado e ele é bem, bem bom mesmo. Certo, obrigada. Imagina. Pessoal, mais algum questionamento, alguma colocação, alguma curiosidade que vocês têm para apresentar para Kellen? Fiquem bem à vontade. Kelly, eu não sei se eu vou estar certo no meu questionamento, tá? A gente ouve falar bastante alinhamento de chakras, e você falou antes que um deles ele é um pouquinho mais para a esquerda. Tem um porquê Sim. isso? Olha, eu acho que é devido à localização ali da boca do estômago, talvez. Não sei te dizer exatamente. Não sei dizer exatamente por quê. Fica essa dúvida, eu estava conversando com a mãe aqui, ficou aquela coisa, eu disse, vou perguntar, né? Errado não estou também. Sim. Mas, Sim. Na glândula. É. Isso. Não, do digestivo. É. Do pâncreas. E uma coisa interessante também que eu não falei, né? É que os chakras, eles já estão... já está acontecendo algumas modificações neles também, devido a essa transição planetária que a gente está tendo, né? De terceira dimensão para quarta. Isso, claro que não é agora, né? Mas daqui a um tempo, as pessoas já não vão mais nascer com o chakra básico, o umbilical e o plexo solar, porque eles movimentam mais energias de terceira dimensão, né? Então, a tendência é de que mais lá na frente, daqui uns 50 anos, mais ou menos, já não nasça mais crianças com esses chakras. E os chakras das crianças também, que é um pouquinho diferente, né? Até os 7 anos ali, eles ainda não são totalmente formados também. Então, numa aplicação de Reiki, por exemplo, modifica um pouquinho as aplicações, o tempo de aplicação também, né? Que eles não estão totalmente formados ainda. Dentro disso que o Rodrigo trouxe, né, de fazer parte do processo, eu lembrei agora daquela doutrina que nós tivemos com o André a respeito da sincronicidade, né? Então, o universo está me dizendo que alguma coisa está acontecendo, está se movimentando, mas a minha atenção está voltada para a Copa América, né? Eu quero saber o resultado do jogo, e aí não adianta, o universo vai estar berrando para mim que está mudando e eu vou estar... Tá, mas por que eu estou me sentindo desse jeito, né? Isso cai lá dentro daquele primeiro aspecto que nós conversamos, né? Dentro do se autoconhecer e a reforma íntima, onde eu tenho condições de, através disso, começar a lidar e me melhorar, né? Me evoluir, me
me sentir melhor, me harmonizar, enfim, ser aquilo que eu encarnei para ser, com o propósito com o qual eu fui criado. E parar com essa vitimização, né, que a gente costuma ter, de responsabilizar os outros pelo que acontece com a gente, né, também. Semana passada nós falávamos disso, né, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. São questões bem interessantes, assim. Pessoal, alguém mais quer fazer algum questionamento, alguma colocação que a Kellen possa auxiliar? Tá. Kellen, tem mais uma pergunta da Melissa. Dentro dos atendimentos que tu realiza ou vem realizando nos últimos tempos, eu vou considerar últimos tempos de 2019, um pouco antes da pandemia para frente, tá? E a pandemia ali é tudo novo, tudo, enfim. Ela pergunta assim, se tu percebe algum padrão entre as pessoas que vêm buscando esses atendimentos holísticos, assim, do tipo, são pessoas numa faixa etária X, de vamos chamar, poder aquisitivo X, enfim, se há alguma coisa que começa a te apontar assim, é uma pessoa de 40 a 60 anos, o grupo que começa a se movimentar mais em busca disso, de não se submeter aos tratamentos tradicionais da medicina, mas curar-se por outros meios. Como oscila isso? Qual é o padrão que tu vem percebendo nisso nesses últimos tempos? Mais pessoas jovens que eu tenho recebido, até crianças também, que os pais têm levado mais, assim, como uma terapia alternativa, né? E bastante questões de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico. Isso é o que eu mais atendo, assim, desde antes da pandemia já. Bastante, assim. E uma coisa que também eu tenho observado bastante, eu costumo falar, que eu acho que tem muito a ver também com a vibração que o terapeuta tá, né? Do que ele tá em frequência ali. Porque eu observo muito assim, por exemplo, se eu tô com algum problema, seja, sei lá, de trabalho, vem pacientes com problemas de trabalho para me atender. Ou se tem pessoas com algum tipo de doença, por exemplo, eu tive problema de pedra na vesícula. Eu atendi muita gente com o mesmo problema, na época que eu estava também. Então eu sinto muito isso também, que tem muito a ver com a frequência que tu tá, com a vibração que tu tá, que tu acaba se sintonizando com a vibração dessas pessoas que te procuram, porque eu acho que tem algo nelas que precisa ser trabalhado em você também. Então isso eu tenho observado com mais frequência, assim. É como se a cura do outro proporcionasse a cura em ti. Exatamente. É bem interessante isso. Bem Sim. interessante. Bom, Kellen, nosso pessoal hoje está um pouco tímido, um pouco quietinho. Eu vou entender que nossos questionamentos e nossas colocações, elas foram o que nós apresentamos para ti hoje. Tá? Poderá acontecer que durante essa semana, eu podia ter perguntado tal coisa e não perguntei. Eu queria saber mais a respeito disso e acabei não perguntando para ela, não comentando, etc e tal. Tá? Mas, enfim, agradeço, em nome do Mãos da Umbanda, a tua disponibilidade e a disposição de participar conosco, né? De compartilhar esse tempo e conhecimento, né? Nos clareando um pouco sobre algumas coisas que nós já tínhamos uma
falou o básico do básico é o teu conhecimento. Então, nós tínhamos o básico do básico da noção a respeito disso. Sim. Nós não aprofundamos em aspecto algum disso, mas nós acabamos tendo certas informações, sejam elas superficiais, bem rápidas e sucintas. Nós temos conhecimento dos seus funcionamentos, né? Que elas fazem parte do ser. E quando eu digo ser, não é o indivíduo físico, mas o ser em sua essência, né? A energia que se apresenta através dessa matéria. Gostaria de te convidar, sempre que sentires a vontade, de participar conosco às quartas-feiras, né? Dá um toquezinho para a Melissa, lá te libera, encaminha o link do nosso encontro, e aí você, achando que é interessante queira participar, esteja completamente à vontade de estar conosco. Com certeza, será o maior prazer. Evandro, deixa eu só fazer um pequeno comentário aí, que eu apareci só na finaleira agora. Eu estava mais ouvindo hoje aqui, porque eu estava na função com o meu pequeno aqui, tá? E eu peguei uma partezinha aí que tu falou, que toda essa mudança que causou em ti, que tu buscou a evolução através disso, foi através de uma pequena também, né? Sim. É para trazer, para todos que já têm, né? Fazer essa reflexão do salto que essas crianças proporcionam na gente, né? Às vezes Sim. A gente não para pensar isso, né? E aí eu não pude participar tanto, eu peço desculpa por isso, mas estava acompanhando aqui na forma que deu, que a gente até fez umas coisas extras aqui que aconteceu. O André tá rindo, né? Sabe o que aconteceu? A maisena caiu no chão, toda a cozinha, tudo. Olha, é dia de festa. Eu vou te dizer, cara, Cosminho, né? São as limpezas da tua casa, Marco. É mel, é maisena, Mais uma que ele testou, né, cara? Ele já quebrou um pote de mel e que era o outro que era mais difícil que mel para limpar? Eu só tenho medo daquele bebedor, viu, Tchê? O café no Lego? Eu acho que era o café. Né? Não, mas teve mais uma coisa que é difícil de limpar também. Não sei se foi óleo, enfim, a gente está testando aqui, ver o que é mais difícil de limpar. Mas é como a Kelly falou, vai ver, minha casa precisava de um doce, né? Ele foi lá e quebrou um pote de 1 quilo de mel. Então, me perdi, tá. Então, Kellen, dentro dos nossos encontros, quando nós nos dirigimos para esse momento que consideramos como um encerramento, nós mantemos uma tradição de todos os encontros do Mãos da Umbanda, mesmo quando eram presenciais, não apenas os virtuais, nós encerrávamos o nosso encontro ao som do hino da Umbanda. Tá? Então eu te convido a permanecer mais uns instantes conosco, enquanto claro, com o maior prazer. Nós tocamos um hino para finalizar o nosso encontro de hoje. Tá? Sim. Então vamos lá. Só um instantinho aqui que é tudo... É no reino de Oxalá, aonde a paz e amor se refletiu na terra, se refletiu no mar, se viveram a caruana, a tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida,
grandeza nos fomos. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro